Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente para todos. En el nombre del Padre. Dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com os seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais.
perceber que o negócio não é tão incomum como muitos pensam, né? Aí, ó, a energia voltou, ficou mais. Irmãos, confesso para vocês que quando nós pensamos no desafio de amar, quem já assistiu o filme Prova de Fogo sabe que o motivo do divórcio de Caleb e a esposa dele lá no filme é o acesso demasiado à pornografia, juntamente com outros fatores que o filme retrata. Então, nessa jornada de desafio de amar, era impossível não ter esse momento para refletir sobre esse tema. E você viu no vídeo que esse não é um tema que só diz respeito a adultos. O inimigo cada vez mais tem investido profundamente para que as nossas crianças possam estar acessando conteúdos de cunho adulto. Você viu no vídeo uma das diversas informações que pesquisas mostram que o primeiro contato com a pornografia hoje começa aos 9 anos. Aos 9 anos já tem criança acessando conteúdos de cunho adulto. Então, nós como igreja não podemos, em hipótese alguma, fazer vista grossa quanto a essas questões. Nós não podemos fingir que não existe. Nós não podemos fingir que não está dentro da igreja pessoas que, infelizmente, por vários fatores, acabam acessando este tipo de conteúdo. E é por isso que o Senhor nos está dando a oportunidade dessa noite tratar sobre esse tema, orar pelas pessoas, tantos que estão aqui, quantos que estão em casa, quantos que vão assistir a essa administração depois, porque muitos, graças a Deus, acessam. A gente está tendo aí uma média de 50 a 60 visualizações e de engajamento, que é um período maior que as pessoas assistem às pregações, aí em torno de 40 a 45 minutos de assistindo. Então, isso é muito bom, as pessoas estão assistindo pelo menos a parte da pregação. Então, nós não podemos nos calar no decorrer desses 40 dias de não trazer esse tema para a nossa discussão. Hoje vai ser mais em tom de palestra mesmo do que propriamente uma pregação. E é por isso que quero convidar vocês a abrir sua Bíblia comigo em livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. E leremos apenas o primeiro versículo, para a glória de Deus. Amém? Bom, nós lemos em Gálatas capítulo 5, na versão NVI, diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. No texto de João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15 a versículo 17, diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Quero convidar os irmãos a orar comigo. Fique de pé, por gentileza, por um instante. Vamos interceder ao Senhor. Pai, eu quero louvar o Senhor pela sua santa palavra. Eu quero glorificar ao Senhor por esta noite estarmos aqui congregados, reunidos como igreja, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Eu sei, Deus, que os desafios são imensos e que impedem muitos de estarem presentes, outros simplesmente não desejam, não querem, não participam. Mas o importante, Senhor, é que a Tua palavra tem sido ensinada e tem sido pregada. O importante, Senhor, é que a mensagem tenha alcançado o coração daqueles que necessitam e que entendem a importância da mesma. E ela não volta para o Senhor vazia, sem antes fazer aquilo que o Senhor determinou que ela fizesse. Então, Pai, que aonde essa ministração chegar, aonde essa palestra, essa palavra chegar, as pessoas possam ser tocadas, transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, irmãos. Queridos, nós podemos dizer o seguinte, que cada vez mais o inimigo, ele tem usado dos artifícios que ele tem para tentar perverter e destruir a igreja como um todo.
quando nós falamos da questão sexual, não é de hoje. O inimigo sempre tentou perverter as pessoas através da relação sexual ou da imoralidade sexual, que é toda perversão voltada para a questão do sexo. E nós vimos já no vídeo alguns dados estatísticos que falam acerca da questão da pornografia nos tempos de hoje. Mas eu quero trazer alguns outros que talvez os irmãos não saibam, que é muito importante para a nossa reflexão. Bom, apenas a título dos irmãos estarem cientes da gravidade e de quanto isso é presente no seio da sociedade, nós temos alguns dados que eu quero trazer para os irmãos aqui. E o primeiro já está aí na tela. 70% dos homens com idade entre 18 e 24 anos visitam sites pornôs ao menos uma vez por mês. E dentre desses aí, desse grupo de pessoas, existem homens cristãos, homens que estão na igreja. E a gente ouve relatos muito disso. Inclusive, já tivemos casos, infelizmente, de ministros que se envolvem com isso. E às vezes a gente tem a tendência de achar que é apenas homens, né? Mas na realidade, em cada 4 pessoas que entram para poder ver site pornôs são mulheres. 15% dos adolescentes abaixo de 18 anos já receberam uma foto nua no celular. 4% desses adolescentes também posaram nus para a câmera. 1 em cada 4 pesquisas realizadas na internet é de conteúdo sexual. A indústria pornográfica fatura 97 bilhões todos os anos. 12% dos sites que existem na internet são pornográficos, ou em números atuais, 76,2 milhões de sites hoje. 25% das pesquisas em ferramentas de busca envolve sexo, o que dá 750 milhões de consultas diárias. 35% dos downloads são pornográficos. 8% dos e-mails mandados diariamente têm conteúdo sexual. 20% dos homens confessam que veem pornografia no meio do expediente de trabalho. E 266 novos sites pornôs surgem na internet todos os dias. E estima-se que 86% dos estupradores tentam reproduzir as cenas que veem em suas vítimas. E no Brasil, são feitos cerca de 11 mil filmes pornográficos por ano. Então você vai perceber que toda essa indústria, e de fato a indústria, então dá para a gente entender que o assunto é sério, o assunto é atual, e o assunto precisa ser tratado pela igreja. Irmãos, a gente precisa compreender que, além disso, de todos esses dados aqui, muitos deles estão relacionados com a vida cristã. Inclusive, existem hoje fundações que trabalham exatamente para recuperar pessoas que são viciadas na pornografia. E como nós estamos na jornada do Desafio de Amar, e isso voltado para o matrimônio, talvez surja a pergunta: como esse tipo de conteúdo afeta o casamento? Como isso prejudica? Eu listei 4 coisas, não vai dar para passar aqui pelos slides, infelizmente, mas os irmãos podem depois acessar lá no site, que vai estar tudo lá. Primeiro, aumento significativo da infidelidade conjugal. Como nós vimos aí, 300%, né? Há um aumento de 300% na infidelidade conjugal, quando um dos cônjuges acessam rotineiramente a sites de cunho pornográfico. O segundo ponto é que, além dessa possibilidade ser aumentada, né, por causa do acesso, uma outra coisa é a desafeição sexual do cônjuge. Exatamente porque os homens, eu até citei isso um pouco tempo atrás aqui, que os homens ou o cônjuge têm a tendência de querer repetir com o seu cônjuge, com a sua esposa ou seu marido, aquilo que ele vê lá nas cenas. E a gente sabe que isso é uma indústria. Aquilo lá é tudo uma fantasia, é tudo algo construído. E muitas das vezes o cônjuge não quer se submeter às atrocidades que são aplicadas nesse tipo de conteúdo. Então, automaticamente, a pessoa vai começando a olhar com um olhar de rejeição para o seu cônjuge. Ele vai deixando de se apegar, a quantidade de relações sexuais vão diminuindo com o seu parceiro. E automaticamente isso vai resultar
no descaso, vai resultar no fracasso do relacionamento. Um terceiro ponto que isso prejudica dentro do matrimônio é que o abuso sexual pode acontecer mesmo entre pessoas casadas. Existem 2 pontos que queria frisar, 2 fatos. Um, em relação a Los Angeles, uma pesquisa que houve, lá é a capital mundial da pornografia. E, segundo a pesquisa, 56% dos estupros, né, na data aí de 1958 a 1973, 56% dos estupros está relacionado ao uso demasiado da pornografia. Já na Inglaterra, no país de Gales, 62%. E no Japão, onde o próprio país tomou medidas drásticas para conter o avanço da pornografia, então eles agiram, né, de maneira muito forte contra o consumo desse tipo de conteúdo, caiu o número de violência sexual em 49%. Só para a gente entender quanto uma coisa está relacionada à outra. Também nós vimos aqui no próprio vídeo que há um aumento de 68% no número de divórcios ocasionados pelo uso da pornografia. Então, se eu perguntasse para os irmãos aqui hoje, o que seria a pornografia? Qual seria a definição que nós podemos dar a essa prática? Segundo Augusto Nicodemos, ele define o seguinte: é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitação sexual. Então as pessoas começam a buscar nos filmes, nas fotos, nas imagens, estímulos para poder se sentir atraído sexualmente, e ali ele acaba praticando sexo consigo mesmo. Quem fez o Lidere 1 viu ali quais são as práticas sexuais que a Bíblia condena, e uma dessas práticas sexuais é a masturbação. E a masturbação é oriunda dessa excitação, dessa busca pelo prazer através das imagens, através dos vídeos, através de elementos que são apresentados na internet. Quando você lê, por exemplo, quando você vai olhar essa palavra mais a fundo, essa palavra pornografia, ela tem origem no grego, que significa porneia, e o termo transliterado para o português, porneia, significa escrever sobre prostituta. Então, quando nós olhamos para todo esse contexto, nós vamos observar que ele tem tudo relacionado com aquilo que o Senhor desagrada. Quando hoje, pela manhã, eu estava divulgando aí o culto de hoje, eu comentei para os irmãos na mensagem que não é apenas a pornografia que retrata aí a questão da imoralidade sexual. Existe o adultério, existe a fornicação, existe todos esses sistemas, essas práticas, e que no livro de Gálatas vai chamar de libertinagem. No livro de Gálatas vai chamar de imoralidade sexual. E o que é moral? Moral são regras, é uma conduta, é um comportamento adequado para determinada situação. Então, quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a Bíblia ela é uma lei moral. Isto é, a Bíblia determina para nós qual comportamento que o Senhor requer de nós. Quando nós estamos fazendo nessa jornada do desafio de amar, a análise comportamental, e estamos fazendo diversas ferramentas para entender como nós nos comportamos e assim então tratar o nosso comportamento, nós nada mais, nada menos estamos fazendo o que a Bíblia nos manda fazer. Inclusive, no último sermão que eu preguei aqui, eu disse para os irmãos que existem diversos textos, diversas ordens do Senhor, nos mandando ajustar o nosso comportamento ao padrão que Deus determinou que tivéssemos. Deus nos criou santos, Deus nos criou perfeitos, Deus nos criou para a glória dele, mas o pecado denigriu a imagem e a semelhança de Deus em nós. Isto é, o pecado deformou o nosso comportamento. E hoje, já nós não nos comportamos como Deus quer que comportássemos. E por isso, esse estilo comportamental errado e imoral está em todas as áreas do ser humano, inclusive na área da sexualidade. Então, quando a Bíblia vai trazer para nós sobre imoralidade sexual, a Bíblia vai estar nos trazendo a reflexão do comportamento sexual pervertido. Há uma perversão no comportamento sexual. E
por causa disso, o diabo sempre busca estimular. Irmãos, não é difícil. A gente, ao sair aqui do templo, ao começar a andar pelas ruas, você vai encontrar diversas meninas, diversos rapazes que se vestem indecorosamente. Quando você liga lá a sua rede social, você vai ter várias propagandas, várias imagens, várias fotos de pessoas vestindo indecorosamente. Quando você assiste a TV da mesma forma, quando você liga a sua smart, né, o seu que faz série, né, streamer, né, o seu streamer lá, que mostra as séries, os filmes, os seriados, todos eles vão ter apelo sexual. Tudo que hoje rola na sociedade é apelativo, estimulante para a sua vida sexual. É por isso, porque Satanás, ele sabe que é uma área muito vasta e uma área muito fácil para perverter e destruir as relações entre o homem e Deus e entre o homem e o seu cônjuge. Por isso, quando nós trazemos essa reflexão aqui hoje, quando nós paramos para poder pregar a palavra e mostrar para os irmãos qual é o princípio de Deus para a nossa sexualidade, nós estamos imediatamente nos tratando de um assunto atual, urgente e necessário. Então, pastor, eu não sou viciado, eu não tenho contato com isso, nem celular eu tenho, mas eu conheço quem tem. Eu conheço minha esposa, meu filho, que é adolescente, a minha filha. Como agir diante de toda a situação a fim de vencer? Como eu posso me preparar para quando a tentação vir? Porque quem tem smartphone, quem está conectado à internet hoje, pode ter certeza, uma hora ou outra você vai estar deparando com situações assim. E mesmo quem não tem, na sua rua, no seu dia a dia, nós temos elementos que estimulam a vida sexual de maneira errada e contraditória. Então a pergunta é, como vencer a pornografia? O tema de hoje é esse. Como vencer essa situação que está tão presente? E no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, nós lemos, o texto diz o seguinte: por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo nenhum vocês fazem o que desejam. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender, amados, acerca da pornografia, é para que nós possamos vencer, é que nós precisamos desenvolver o autoconhecimento. Primeira coisa, você precisa compreender como você se relaciona, como você está dentro desse contexto da pornografia. Ninguém vai conseguir vencer o mal que ele não conhece. Ele não vai conseguir vencer aquilo que ele não sabe que está tendo ou que está acontecendo. Por mais que nós, como igreja, estamos buscando a presença do Senhor, e por mais que nós estamos num ambiente de graça, nós sempre vamos encontrar pessoas que infelizmente foram contaminados por esse vírus maligno, por essa obra do inferno. Então a primeira coisa que nós precisamos entender para vencer a pornografia, talvez você que me ouve em casa, os irmãos que te estão presentes, você precisa se conhecer. O autoconhecimento é a chave para muita coisa, irmãos. Por isso que nós precisamos sempre fazer uma avaliação de nós mesmos. Existe uma frase do romancista russo Fyodor Dostoiévski. Ele diz o seguinte: a felicidade tão forte e tão doce que por alguns segundos dessa delícia trocaria 10 anos de minha vida. Todos nós somos adultos, todos que aqui estão já sabemos que o prazer sexual, ele não passa de segundos. A explosão sexual, ele não passa de alguns segundos. Só que por causa desse prazer, por causa dessa felicidade momentânea, existem pessoas que acabam trocando sim a alegria de estar na presença de Deus, a alegria com o seu cônjuge, para alegrias que estão nas redes sociais. Uma questão que eu quero colocar aqui é que às vezes você não sabe, mas a pornografia, ela atua na mesma região do cérebro
que um viciado em droga, em crack, em maconha tem. É a mesma região. É a região onde produz o hormônio da felicidade, a sensação do prazer. Então, pesquisadores já identificaram que quando uma pessoa, né, que é viciada em drogas fortes, como o crack, como tantas outras aí, todas essas pessoas que chegaram nesse nível, ele sempre passou pelas doses mais fracas, seja o álcool, seja o cigarro, seja a maconha, que dessas drogas ilícitas é uma das mais frágeis aí, mais fraca. Todos eles passaram. E o que levou eles a chegarem nessas doses maiores é porque quando eles se satisfazem, eles consomem por um tempo essas drogas mais simples, ela já não tem mais o mesmo efeito. Ela não produz mais a mesma sensação, ela não produz mais a mesma alegria, e é por isso que eles começam a viajar em drogas mais fortes. No nosso cérebro, irmãos, a mesma coisa acontece no concernente à pornografia. Ninguém vai lá assistir um vídeo pesado, pornográfico, onde existe lá lesbianismo, onde existe lá pessoas vivenciando o momento sexual com 3, 4 pessoas juntas, porque isso acontece. Ninguém chega nesse nível de procura sem primeiro ter recebido as pequenas doses de estímulo sexual. Se você já parou para refletir como está hoje a investida do diabo a partir de alguns partidos políticos, como a legalização da pedofilia, tem pessoas hoje que defendem, inclusive no Congresso Nacional, dizendo que a pedofilia não seria crime, que a criança já pode experimentar prazeres sexuais ainda quando pequena. Existiu aí, alguns anos atrás, uma cartilha que ensinava crianças a estimular sexualmente as outras, e só não passou, e eu quero aproveitar esse gancho aqui para dizer a importância que é ter cristãos, homens sérios, homens de Deus, nas câmaras de deputado, né, nas casas legislativas, exatamente para que leis como essas não passem, porque cada vez mais o inimigo tem tentado encontrar dentro do coração das nossas crianças esse lugar para contaminar com os estímulos pornográficos e com estímulos sexuais que a Bíblia condena. Então a primeira coisa, você precisa conhecer, você precisa entender qual é o contato que você tem tido com isso, qual o nível de contato que você tem tido com isso, quem são as pessoas que favorecem isso a você. E uma vez que você detecta, que você compreende, para quem já tem contato com esses tipos de imagens e vídeos, precisa compreender o seguinte, que tudo isso, para acontecer, tem os gatilhos. Eu não sei se algum irmão aqui já fumou, graças a Deus o Senhor libertou. Mas geralmente as pessoas quando fumam, e ela deixa de fumar, ela fica com um certo vício no café. Porque antigamente, sempre quando fumava, tinha o café. E aí ela parou de fumar, mas não parou de beber excessivamente o café, ou outras coisas. Geralmente o vício, ele migra, né? Você para com um, mas ele acaba migrando para outras coisas. Eu conheci um senhor que ele fumava muito, muito mesmo. Mas assim, quando ele parou de fumar, ele trocou o cigarro por bala, bala de café. E ele, toda vez que chegava na casa dele, tinha bastante bala e ele chupava aquela bala de maneira demasiada, a ponto de prejudicá-lo. E quando nós falamos disso aqui, por exemplo, quando você conhece alguma pessoa que fuma e ela bebe o café, automaticamente ela vai querer fumar. Porque o café se tornou um gatilho de acesso para esse vício. E assim a pessoa que está viciada na pornografia, ele pode estar fazendo o que for, mas se ele acessou algo que é o gatilho para o efeito da pornografia, ele vai trocar a relação com seu cônjuge para viver aquele momento da pornografia exatamente por causa do gatilho.
Então, quando a gente está falando aqui sobre desenvolver o autoconhecimento, eu estou dizendo o seguinte: descubra qual é o gatilho que te faz acessar esse tipo de conteúdo. Descubra qual é. Alguns talvez sejam os grupos de WhatsApp, onde ele faz parte, e costumeiramente são postadas coisas assim. Outros são as redes sociais, o Instagram, o Twitter, Facebook, onde ao acessar vai ter ali pessoas que postam fotos na praia, por exemplo, pessoas que estão ali apenas de biquíni. E a gente sabe que nas redes sociais, pessoas não têm pudor. Existe ali nessas redes sociais, sim, uma certa lisura, né, por parte da própria plataforma, mas muitas das vezes as pessoas não respeitam. E talvez um dos seus colegas, um dos seus amigos lá de redes sociais, sempre vai postar alguma coisa, e aquilo ali se torna um gatilho, para que a partir dali você busque coisas mais fortes. Ou talvez o gatilho, por exemplo, para masturbação, seria você se encontrando sozinho em ambiente reservado, ou tomando banho. Então, para vários tipos de pessoas, os gatilhos podem ser diferentes. E a pergunta que eu faço é esse: qual é os gatilhos que disparam o desejo de acessar conteúdos que a Bíblia proíbe, para sentir satisfações que a Bíblia proíbe? Nós lemos, ou você ouviu, no 23º dia do nosso desafio, nós abordamos acerca dos parasitas. Parasitas são todos os tipos de vícios que podem encostar no seu relacionamento, no seu matrimônio, e suga a vida do seu matrimônio. Alguns é vício na pornografia, outros são vícios do álcool, outros são vícios em outras coisas, mas que ao manter esse vício no relacionamento, ele vai sugando toda a vitalidade do relacionamento. Então, primeiro ponto para que você possa vencer a pornografia é se perguntar: quais são os gatilhos que me faz acessar esse tipo de conteúdo? Segundo ponto, aí, quando você identificar, sabe o que é? Busque uma atitude, tomar uma atitude contra esses gatilhos. Não adianta você saber o que pode prejudicar e você continuar fazendo a mesma coisa. Existe uma frase de Galileu, né, que diz que continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultado diferente, isso é coisa, né, de louco, é insanidade. Então, quando você descobrir o que é que te traz essa atração, faça o que o texto de 1 Tessalonicenses, Paulo está dizendo. Diz o seguinte: afastem de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse texto está mandando a gente fazer? Afastem. Existe outras traduções que diz: fuja da aparência do mal. Quando você lê o texto, quando você lê a história de José, você vai perceber que José, ele, ao ver uma situação que poderia levá-lo ao pecado, ele imediatamente fugiu, deixou tudo para trás. Então, às vezes, nós estamos em situações de vulnerabilidade, nós temos gatilhos, e que, em vez de nós tomarmos uma atitude para vencê-lo, nós simplesmente continuamos. Eu não me lembro agora, mas foi ontem, foi segunda-feira, aqui no Lidere 1, eu dando aqui para os irmãos, alguém comentou sobre isso, né? Que muitas das vezes a gente, quando nós nos convertemos ao Senhor, existem condutas, comportamentos, existem circunstâncias que o Senhor manda a gente abandonar, jogar fora. Só que às vezes nós não fazemos isso. Acontece que nós agimos com essas coisas como se fosse uma roupa que nós gostamos muito e falamos assim: essa roupa eu gosto dela, mesmo que ela não me serve, mesmo que ela é imprópria, eu não vou jogar fora, não vou doar, vou deixar ela aqui no cantinho. E que volta e meia você vai lá e usa. Existem situações, querido, que você precisa de fato abdicar.
Vou dar um exemplo na vida do apóstolo Pedro. Quando Jesus encontrou Pedro pescando peixe. Não foi isso? Ele pescando. E ali o Senhor disse, olha, abandone isso aí, porque a partir de agora você vai se tornar um pescador de homens. Naquele momento o Senhor está dizendo, olha, troca suas redes pela palavra, porque as redes pescam peixe, mas a palavra vai trazer homens à presença de Deus. É fato que nós não podemos dizer que Pedro vendeu, ele simplesmente abandonou. E é interessante que ele não abandona apenas o barco, como também abandona os peixes, que, se você lembrar, esse encontro de Pedro com Jesus é no momento em que Jesus manda ele lançar as redes pela primeira vez e a pesca maravilhosa. Então ele abandona o barco, ele deixa os peixes, ele deixa a rede e começa a lhe seguir Jesus. Só que em algum momento, né, quando está ali no final da vida de Jesus, quando o Pedro diz para Jesus que ia com ele até o fim, Jesus disse, olha, hoje você vai me negar 3 vezes. Isso é 3 anos depois, mais ou menos, que Pedro havia abandonado o barco. A Bíblia diz que Pedro então nega Jesus. E antes de terá o 3º dia, que era a ressurreição de Jesus, Pedro já tinha voltado a pegar o barco de novo. Se você se lembrar, quando Jesus ressuscita, ele encontra os discípulos ali dentro, né, naquele momento maravilhoso, que Jesus atravessa a parede e prova para Tomé que ele havia ressuscitado. Só que Jesus deixa esse grupo de discípulos e vai atrás de Pedro. E aonde Pedro estava? Pescando novamente. E aí Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? Ele diz, você sabe que eu te amo. Jesus pergunta, você me ama verdadeiramente, Pedro? Você me ama? Ele, tu sabes que eu te amo. E pela 3ª vez Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro contrista e fala assim, tu sabes de todas as coisas. E qual é a palavra de Jesus? Apacenta minhas ovelhas. Isto é, volte para a missão que você deixou. Quantas vezes pessoas, nós não abandonamos 100% aquilo. E parece que fica meio que reservado dentro do cantinho do coração. O que dá a entender é que Pedro, naquele momento, ele voltou a algo que estava escondido dentro do seu coração. Que não havia deixado totalmente aquela velha atividade, aquela velha prática. E muitos de nós cristãos estamos assim. Nos convertemos, participamos da ceia, participamos das coisas, participamos da obra de Deus, cantamos, pregamos, ministramos, mas aí internamente, dentro de nós, existe meio que um reservado, um cantinho, em que em vez de nós termos jogado fora, abandonado, destruído, existe uma reserva e que no primeiro momento de fraqueza, no primeiro momento ali com um emocional desequilibrado, ou fragilizado, ou com a vida espiritual meio irregular, a gente volta naquele mesmo local e pratica aquele mesmo velho erro de sempre, aquele pecado de estimação. Por isso eu quero convidar você no nome de Jesus. A primeira coisa é identificar qual o gatilho que dispara o desejo para consumir conteúdos desse tipo. Segundo, uma vez identificado, começa a combater, começa a retirar, começa a jogar fora, começa a desfazer. Se é a sua rede social que está te atrapalhando, exclua, comece outra do zero. Se vai lá, exclua a que está lá cheia de amigos e amigas. Eu me lembro que quando eu me casei, eu tinha muitas pessoas na minha rede social no Facebook, muitas. Porque eu era professor já há anos e sempre eu tive o hábito, hoje mesmo no WhatsApp eu tenho mais de 3.000 contatos de pessoas. Aonde eu chego, eu pego, alguém me dá um contato, eu vou lá e salvo na minha conta. Então eu mando mensagem para muita gente, divulgo os cultos para muita gente. Mas quando eu me casei, eu tinha muita gente nas redes sociais. E amigos, conhecidos, colegas de trabalho, colegas de ministérios. Só que quando Bruna olhou lá, ela chegou e falou assim, não tem muita gente aqui. E gente que eu nem conhecia, mas que estava lá. Pessoas que eu havia receitado como amigo, que eu nem sabia de onde era, mas estava lá. Porque quando
fiz a rede social, né, aquela coisa, vamos convidar todo mundo. Isso há 10 anos atrás. E a primeira coisa que ela falou, corta todo mundo. É para deixar só quem eu aprovar. E foi assim que aconteceu. Primeiro ano de casamento, ela foi lá e passou o facão e foi excluindo. Eu falei, mas esse aqui é meu amigo lá das décadas. Pois é, não é mais. A partir de agora, é só amigo presencial. E foi. Porque, irmãos, é isso que precisa acontecer. Não adianta. A Bíblia diz exatamente o que a gente colocou aqui. O texto, fuja. No livro de Mateus, capítulo 26, é isso mesmo, é o texto. 1 Tessalonicenses 5, 22, está dizendo aí, afastem de toda forma de mal. E se é a sua rede social que está fazendo acontecer isso, opa, acaba logo, imediatamente. Para que é melhor você fazer como Jesus disse. Se o teu olho te faz pecar, é melhor entrar no céu caolho do que com os 2 olhos e para o inferno. Amém? Pastor, comecei a tomar decisão, comecei a mudar, e eu comecei meu processo de libertação desse vício, porque eu poderia muito bem, aqui, irmãos, estar falando de drogas, outros tipos de droga, maconha, crack, álcool. A pornografia é uma droga da mesma forma, é do mesmo padrão, e o processo de libertação do vício segue o mesmo roteiro. Você pode tirar o nome pornografia aí e falar cigarro e outro, qual é o vício que você possa estar escondido? Porque nem sempre, irmãos, eu quero aproveitar essa pontezinha aqui e dizer que, como a pornografia é um vício que dá vergonha, não é isso? É um vício cheio de discriminação. Como pode um homem, a mulher buscar satisfazer nesse tipo de conteúdo? É tão porco, é tão nojento. E a gente vai criando sim todo um perfil para as pessoas que praticam esse tipo de vício. Mas a gente precisa compreender que para alguns o vício é a pornografia, mas para outros o vício é a fofoca. Mesmo que em níveis de escândalo acaba sendo menor a incidência, a gente acaba aceitando mais. Querendo ou não, você acha como mais normal quando alguém vem falando da vida de outro para você, e você simplesmente aceita, né? Nós vimos isso no desafio nos 40 dias, né? Sobre essa questão do vício, da fofoca, né? A gente acaba aceitando como mais natural. Ou o vício da glutonaria, a pessoa que come demasiadamente. A gente tem até a frase, né? Cristão não bebe, mas come, e eu gosto de comer, e a gente acha isso normal, porque é comida, é coisa. Irmãos, o vício, seja qual ele for, seja o pornográfico, seja da glutonaria, seja da bebida, seja do cigarro, seja da fofoca, todos eles vão te levar para o inferno, independente de qual seja. Hoje estamos falando de maneira exclusiva do vício chamado pornografia. Mas não significa que quem tem esse tipo de comportamento que a Bíblia condena é mais pecador do que quem está tendo outros tipos, porque não é. Jesus, ele disse exatamente isso, que a gente precisa ter esse filtro. Então a primeira coisa, reconheça qual é o seu. Talvez você fale assim, pastor, esse negócio de pornografia não é comigo não, eu não tenho contato nenhum. Mas você pode ter outro, irmão. Você pode ter outro tipo de comportamento tão viciante quanto, e precisa reconhecer isso, porque enquanto você não reconhece, você não pode se tratar. Ninguém pode internar alguém em uma clínica para se tratar, se primeiro essa pessoa não reconhece que precisa de tratamento. Existe um autor famoso, eu não sei o nome dele original, o nome dele mesmo, mas é o Julius, o pai de Todo Mundo Odeia o Chris. Não sei se você conhece esse seriado. Ele, na vida real, teve que ser internado pelo vício da pornografia. Depois, se você pesquisar, ele dá um relato sobre como ele fez para se livrar, porque ele era viciado nisso. Entendeu? Então, isso é uma situação difícil que acontece e tem acontecido, infelizmente, desde crianças, adolescentes, até ministros no altar. Isso tem acontecido e precisa ser tratado. Mas em terceiro ponto, como eu venço? Primeiro, identificando. Segundo, tomando atitudes radicais. Tomando atitudes radicais.
Só que você primeiro tem que identificar, né? Se é a água quente do banho, toma banho em água fria, gelada. Faça esse frio, pastor, que seja assim, né? Melhor sentir frio do que sentir o calor do inferno depois. Terceiro, querido, você começou o processo, começou a caminhada de libertação. Você precisa ter esse terceiro ponto aí. Desenvolva a sua persistência. Porque não é fácil, irmão. Ninguém que é viciado em alguma coisa é fácil. Eu conheço algumas pessoas da minha família que comem, que é uma beleza. Comem. E assim, comem discriminadamente. E eu, de vez em quando, chego, gente, está comendo demais. E come comida pesada. Né? Quando vai em casa, a Bruna já acostumou a cozinhar sem óleo, a maioria das coisas, é bem fria de sal. Quando vai em casa, eu falo, mas a comidinha de Bruna é fraquinha. Faz esse tipo de brincadeira, porque é top, a comida deles é pancada. Eles não reconhecem, acham normal aquilo que de fato é obsessivo. Eu me lembro mesmo que a última vez que eu tive contato com uma dessas pessoas, disseram assim, lá em casa a gente gastava 7 litros de óleo por mês. Meu Deus, imagina que você gastar 7 litros de óleo por mês, né, para fazer comida. Não é brincadeira. Então, como fazer, já que o início do processo, irmão, não é fácil. E eu queria trazer à tona um versículo que está no Provérbios capítulo 24, versículo 16. O texto diz o seguinte: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios não são arrastados pela calamidade. O que eu quero trazer para os irmãos é que uma coisa você tem que ter consciência: você vai tentar, mas vai cair. Uma vez ou outra você vai vacilar. Não tem como você achar que ouvindo essa pregação hoje e participando do desafio desses 40 dias, vendo todos os dados aqui, estatísticos que foi trago aqui para você, o vídeo que vai estar disponível aí para os irmãos assistirem depois com mais calma, e tendo consciência de tudo isso, você hoje vai, estou liberto. Eu não vou mais praticar esse tipo de conduta. Eu seria muito leviano em afirmar para você que isso aconteceria. E eu oro que aconteça, né? Deus pode fazer um milagre, a obra de Deus a gente sabe disso. Deus quando faz, né? Minha mãe bebia uma cachaça sacudida, mas no dia que ela levantou a mão, se converteu inclusive bêbada, ninguém dava nada por ela, que ela iria se libertar da cachaça. Mas no dia que ela levantou a mão bêbada, desse dia para cá, nunca mais, para a glória de Jesus, ela provou álcool, e eu oro para que isso nunca, né, volte, no nome de Jesus. Então Deus quando faz, e ponto final. Mas existem outras pessoas que precisam de um processo. Vou dar um exemplo. Jesus, ele curou pessoas, por exemplo, o cego de Jericó, Bartimeu. Ele perguntou: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. E o Senhor diz: venha. E ele viu, pela fé, e acabou tendo as visão restaurada. Mas há outro caso, que um cego, igualmente a Bartimeu, Jesus cospe no chão, pega o lodo feito com cuspe e passa nos olhos, e diz assim: vai lá e se lava. E quando o rapaz foi, talvez tateando, ou guiado por alguém, não sei como, ele chega, e quando ele lava os olhos, é que ele é curado. Então Jesus, ele pode curar instantaneamente, como pode curar processualmente. Deus tem sua maneira de agir de maneira diferente para cada um. Então existem pessoas que, glória a Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje, não vai mais assistir pornografia, não vai mais se masturbar, não vai fazer mais nada disso. Mas vai ter aquelas pessoas que vai em algum momento vacilar. Em algum momento ele vai cair. Em algum momento ele vai tropeçar.
E o que fazer? Primeira coisa, como está teu texto aí, ó. Precisamos vigiar. Mateus 26, verso 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que acontece? A nossa carne, ela sempre foi e sempre será tendenciosa a cair em tentação, a pecar, a fraquejar. Sempre, meu irmão. Ela nunca foi, no sentido da sua palavra, algo que facilitou a nossa vida espiritual. Nunca. Gálatas vai dizer que a nossa carne luta contra o espírito, e assim vai. Então, nós temos o que? Montar guarda. Se no primeiro ponto aqui é você reconhecer, é você se conhecer, é você saber qual é a sua fraqueza, é você saber qual é a sua vulnerabilidade. Segundo ponto é identificar o gatilho que faz parar. Porque assim, a bala que sai da arma e que mata as pessoas, calma lá, volta lá ainda. A bala que sai da arma e que mata as pessoas, a arma pode estar lá engatilhada, prontinha, mas ela só vai sair se o gatilho for disparado. Se não for disparado, não sai. Isto é, muitas das vezes o desejo vai ficar. Sabe por quê, irmãos? Inclusive no livro, um livro, O Silêncio de Adão, os autores do livro, eles colocam exatamente assim: o Senhor está mais interessado com a nossa vitória dia a dia sobre o pecado do que propriamente nos libertar 100% dele. Percebe o que é isso? Parece estranho, né? Soa estranho. Porque Deus, Ele não quer nos libertar 100%, Ele quer que todo dia a gente vença exatamente isso. Se você analisar a vida de Jesus, você não vai perceber que a tentação de Jesus não foi só no monte, onde Satanás tentou Jesus 3 vezes, não. Ali foi só o início. Foi só o início. Jesus foi tentado, em Mateus capítulo 4, por Satanás, mas no decorrer do seu ministério, antes de iniciar seu ministério, foi tentado pelos seus próprios irmãos de sangue. Lembra disso, que eles falam assim: olha, você não disse que é o seu Deus, você não quer ser conhecido, vai lá na festa e mostra o poder e todo mundo vai saber. Os irmãos de Jesus tentam Jesus, igualzinho Satanás quis fazê-lo. Depois, Jesus falou: não, vocês podem ir que eu vou ficar. Depois que os irmãos de Jesus foram, aí lá no final da festa que Jesus chegou exatamente para vencer aquela tentação. Então, foi tentado por Satanás, foi tentado pelos seus irmãos de sangue, da parte de Maria, foi tentado inúmeras vezes pelos fariseus e saduceus, foi tentado por um dos apóstolos. Sabe quem foi esse? Pedro. Jesus está lá dizendo que estaria indo morrer naquela noite, que ia entregar a sua vida. O que Pedro diz? Ô mestre, não faz isso não. E o que Jesus responde para ele? Arreda de mim, Satanás. Ele foi tentado. Satanás usou. Satanás veio pessoalmente, depois usou os irmãos de sangue, usou os fariseus, saduceus, os religiosos, depois usou um dos apóstolos, e no final, Jesus está dizendo: Pai, eu não quero fazer isso não. Há um desejo no coração de Jesus dizendo: eu não quero isso, mas seja feita a tua vontade. Em nenhum momento Jesus cedeu à tentação, ao desejo, porque qual era a tentação de Jesus? Em todo o tempo, era que ele não morresse na cruz. Jesus só veio ao mundo, irmão, para morrer na cruz. Se ele vivesse, se ele tivesse curado muita gente, ressuscitado, fez o que fez, ou talvez 3 vezes mais do que fez, e não tivesse morrido na cruz, não teria valido de nada. Então todas as tentações que Jesus sofreu foi para que ele não passasse pela cruz. Por isso, em todo o tempo, Jesus montou guarda na área da sua vulnerabilidade. Eu fico preocupado quando a gente encontra crentes que acham que são incaíveis.
intentáveis. Não, eu não. Eu não caio nessa não. Não cai não. Nome comigo, capeta reda. Não vai não, meu irmão. A Bíblia diz para nós vencermos Satanás, lutarmos contra Satanás, resistir Satanás. Não é isso? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando se trata do capeta, resistir firmes, pois. Mas quando se trata de tentação, a Bíblia diz o quê? Foge da aparência do mal. No livro de 1 Coríntios vai dizer, fugir da imoralidade sexual. Então não adianta você querer peitar, enfrentar a tentação, porque você vai cair. Não adianta, meu irmão. Por isso você precisa montar guarda na sua área de vulnerabilidade. Qual é a sua área de vulnerabilidade? Identifica. Segundo, veja qual é o gatilho que faz disparar a sua área de vulnerabilidade, que é a sua fraqueza, o seu ponto fraco. Aqui no caso hoje, a pornografia. Mas em terceiro, quando você precisa desenvolver a persistência. Persista. E se porventura, em algum momento, você fraquejou e caiu, pastor, eu caí, eu vou desistir. Eu me lembro que na época que minha mãe se converteu, meu padrasto também se converteu, ambos eram de uma cachaça braba e ruim, que só Jesus da causa. E minha mãe se converteu, e ela nunca mais bebeu. Mas infelizmente meu padrasto, volta e meia, a malvada da bebida me passava rasteira. A malvada da cachaça vinha e batia na porta. Só que uma coisa que a gente precisa compreender, querido, que o texto que nós lemos aí, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, porque o Senhor, Ele nos ajuda quando a gente cai. Ele ajuda quando existe em nós uma coisa, que é o texto que eu vou colocar aí para vocês, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que está escrito? Se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não estou aqui querendo dizer que você vai cultivar esse pecadinho, faltando assim, eu caí, eu vou voltar. Não. Nós aprendemos aqui no Lidere 1, não é isso? A primeira aula do Lidere 1, que o arrependimento, uma das características do arrependimento é o abandono. É abandono. Eu tenho que abandonar. Eu tenho que deixar. Eu tenho que dar a meia volta e voltar para o Senhor. Preciso me converter. Essa é a palavra. Mas a gente sabe que até no processo dessa conversão, e isso no início da fé cristã, meu irmão, no início da fé cristã, no processo de conversão, muita gente cai. Eu não estou querendo dizer que de crente que tem 10 anos de crente continua vendo pornografia, ou talvez porque não tinha esse conhecimento. Como nós vimos no vídeo, eu não lembro agora a porcentagem, mas existe uma grande porcentagem, quase que meio a meio, de pessoas que acham que a pornografia é normal. Então tem muito crente, talvez por falta de conhecimento, por falta de instrução, tem muita gente achando que essa coisa é normal, é para dar uma apimentada no relacionamento, para apimentar tanto que vai queimar lá nos quintos, não é? Então talvez por falta de informação, por falta de conhecimento, ainda acha. Mas a gente precisa compreender um princípio básico da pornografia. Lembra do que Jesus disse sobre adultério? Que no Antigo Testamento, o adultério era quando alguém deitava com outro e tinha relação sexual com essa pessoa que não era o seu cônjuge. Pois é, Jesus disse no livro de Mateus que no Novo Testamento o adultério não é somente quando alguém tem relação sexual com outro que não é seu cônjuge, mas se apenas olhar para uma mulher e desejar no seu coração. O que você está fazendo? O que a pessoa faz? Você que me ouve em casa, está fazendo quando está assistindo alguém tendo relação com outro? O que você faz? Você deseja. Essa é a reação. É o desejo. É o êxtase que você está tendo ali não é um êxito bíblico, moral.
mas relacionado ao desejo que você está demonstrando àquela pessoa que está ali, aquelas atitudes que estão sendo desenvolvidas ali. E por isso a autossatisfação, e que a Bíblia condena. Então, se o pecado de adultério se tornou em apenas você olhar e desejar, quantos adúlteros estão dentro da igreja? Quantos adúlteros estão dentro da sociedade? Porque agora 11 mil filmes pornográficos a cada ano. Então, só no Brasil já é fabricado isso, imagina aí a nível mundial. Amém? Então, o que você precisa fazer? Desenvolver a persistência. Ok? Está no início da jornada cristã, ainda está no processo de libertação. Não é porque você caiu que você vai ficar prostrado, não. Se levanta. Aprenda com o erro. Olha, eu da última vez eu caí porque eu trilhei esse caminho. Não trilhe ele mais, não. É a mesma coisa, um exemplo prático. A pessoa que deixou de beber e só anda com gente que bebe. Tu acha que essa pessoa vai conseguir se desvencilhar disso? Alguém que parou de usar droga, mas não deixa de viver com os malas que usa. Não tem como. É a mesma coisa. Se você não sair desses malditos grupos de WhatsApp, dá uma higienizada nas suas redes sociais. Ou, se possível, se vê que não está dando certo, elimine elas. Porque é melhor entrar no céu sem rede social do que ficar com elas e ir para o inferno. Jesus deu o exemplo do olho, mas você pode ser a rede social. Para você seja o banho quente. Abra a porta desse banheiro, banhe lá. Deixa a mulher ver você banhando, meu filho. Monte e guarda. Mas dê um jeito nessa situação. Amém? Terceiro, desenvolva aí essa persistência. Se caiu, se fraquejou, levante-se, se erga, confesse seu pecado, apresente-se diante de Deus, fala: Senhor, eu preciso recomeçar. E é por isso que o quarto ponto é esse: coloque a sua comunhão com Deus em dia. Amado, chama Deus para a briga, sabe? Chama Deus para te representar no meio dessa situação. Fala: Senhor, eu não estou conseguindo não, Deus, e eu preciso do Senhor aqui comigo. Eu estou vulnerável demais, eu estou suscetível demais. Um sábio, conta-se uma história de um sábio que um dia disse para os seus discípulos: dentro de nós tem dois tipos de lobo, um bom e um ruim. Aí um de seus discípulos perguntou: qual desses é o mais forte? Ele respondeu: o que você mais alimenta, esse se tornará mais forte. E assim, dentro de nós, irmãos, dentro de nós aprendemos ainda ontem, lá no Jacob, nós temos o lado luz e trevas, pontos fortes e pontos limitantes. Existem áreas em nós que, glória a Deus, são muito boas e ajudam as pessoas, nos aproximam de Deus, nos fortalecem. Mas existem áreas em nós que infelizmente nos desgraça, nos destrói, nos distancia de Deus. E qual vai ser mais forte? Qual vai predominar em mim? A que eu mais alimentar, a que eu mais exercitar. Entenda uma coisa, irmãos, nós precisamos compreender que a nossa musculatura espiritual, ela é semelhante à musculatura do corpo carnal. E não estou falando física aqui, é carnal. Aquela que você mais trabalhar, né, igual os bíceps, se você trabalhar os bíceps vai ficar forte, as pernas vai ficar forte. Então a que você mais trabalhar, a que você mais exercitar, a que você mais praticar, esta vai predominar sobre a outra. Então, quanto mais você praticar circunstâncias que promovam a sua comunhão com Deus, é lógico e é claro que você vai estar mais forte na sua vida com Deus, e assim você vai estar mais blindado contra as ações do inferno. No texto de Salmo 101, verso 3, que é o texto que nós lemos no início, diz: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, isso não se apegará a mim. Irmãos, você sabe que
tem filme na Netflix. Eu já tenho falado aqui muito, já postei no grupo da igreja. Netflix não é para crente. Não. Pode até falar, pastor, mas vai ter conteúdo não tem conteúdo na Netflix para crente. Não tem. Porque até aqueles que parecem inofensivos, tem um homossexual, tem um casal homossexual, tem a prédica dos princípios carnais que estão sendo aqui hoje. A Netflix, ela cada vez mais, assim como a Netflix, a Marvel, e tantas outras, está cada vez mais, irmãos, aderindo conteúdos que agregam a diversidade. Essa coisinha assim, diversidade, em qualquer lugar hoje, você vai assistir a Globo, você vai perceber que a Globo está cheia de cores, o arco-íris do homossexualismo. Hoje, essas instituições, elas querem ser, entre aspas, inclusiva. Existem igrejas inclusivas, bíblias hoje, de estudos LGBT, chamada Bíblia de Estudo Inclusiva. Sabe o que é isso? É bíblias que distorcem o que a Bíblia real, o cânon sagrado traz. Então a gente precisa compreender, irmão, que não tem. Eu assinei o Disney Plus, já tive a Netflix. Irmão, todos eles têm conteúdo inapropriado. Todos, a maioria desses streamers. Eu sempre hoje tenho recomendado muito a Brasil Paralelo, que é um streamer voltada para a família de cunho cristã. Lá você vai ter conteúdo de fato limpo disso. Mas fora esse, eu não conheço mais nenhum outro que você pode falar assim, esse tá legal. E aí você vai, como um bom crente, dizendo que está buscando ao Senhor, e a primeira coisa que o Salmo 103, verso 3, 101, verso 3 diz: não colocarei nada impura. Eu sei. Pastor, então eu tenho que furar meus dois olhos, porque a impureza está em tudo quanto é lugar, concordo. Mas há uma diferença de você se esbarrar com a impureza e de você buscá-la. De você saber. Né? Se eu sei, se alguém chega e te avisa, lá na frente tem um buraco, você só vai cair nele se você quiser. Se você quiser. Não é isso? Irmãos, a gente precisa compreender. Então, nesse momento, busque sua comunhão com Deus. Sabe? Tenha sua rede social? Tenha. Mas, como eu já disse aqui, tem algum amigo lá que posta besteira, ou segue uma página, corta isso, delete. Se a pessoa me excluir, meu irmão, porque o que você compartilha não estava me edificando, ponto. E nós vamos trabalhar isso. E para eu concluir, o horário já está indo embora, o quinto ponto aí de como vencer a pornografia. O quarto é coloca sua comunhão com Deus em dia. Ore, jejum, busque em oração. Mas o quinto é: não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha. Né? Tem muitas pessoas que a gente precisa compreender, irmãos, que o vício, seja qual ele for, muitas das vezes você não vai conseguir sozinho. Não vai conseguir avançar se não tiver o apoio de alguém. O texto diz em Tiago, capítulo 5, verso 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode a sua eficácia a súplica dos justos. Então é importante, olha, chega, e eu quero deixar um conselho aqui, caso você está envolvido com esse tipo de conteúdo. Se chega para sua esposa, fala assim: olha, infelizmente eu tenho o hábito, e por muitas vezes eu acabo acessando. Chega para o seu marido e fala: pastor, se eu falar para ele, o meu casamento acaba na hora. Não vai aceitar. Ela não vai aceitar. E aí eu deixo um conselho para o cônjuge: meu irmão, o vício da pornografia é como qualquer outro, e que precisa, para ser vencido, o seu apoio. O seu apoio. Precisa da sua empatia. É você olhar que, por mais que o seu cônjuge, a pessoa que está do seu lado, herdou isso, quem sabe lá antes do casamento. Porque a pornografia,
ela chega dentro na pessoa antes mesmo dele casar com você, ou ela casar com você. Então ele vai trazer isso para o relacionamento e muitas vezes vai arrastar isso para o relacionamento e você vai precisar ajudá-lo a libertar disso. Querendo ou não, nós vamos para o casamento cheios de muitos vícios e não só da pornografia. Às vezes é alguém que fala demais, outro que é muito calado demais. A gente viu isso ontem. O nosso padrão comportamental faz com que a gente carregue para dentro do matrimônio muita coisa que precisa ser deletada depois que está dentro dele. O que precisa? Empatia, paciência. Você precisa buscar ter essas duas coisas. E em terceiro, se vocês não estão conseguindo juntos, incentivar para que essa pessoa busque ajuda. Às vezes existe ali como contornar não, como resolver, no diálogo, na oração, você lhe vigiando, no sentido não de ficar um fiscal, né? Mas de dar o apoio, falar, estamos juntos, você não está nessa só, eu estou aqui para auxiliar você, orar com você e te mostrar que é possível vencer essa situação, é você expor a sua nudez, né, emocional para essa pessoa. É que o jogo é esse, eu abro para você. E se você porventura às vezes não conseguir ter a resposta positiva no cônjuge, porque pode ser que alguns que estão me ouvindo aqui vai ter cônjuges que talvez nem vai dar atenção, ou talvez vai ter cônjuge, não importa com isso não, você faz o que você quiser da sua vida, vai ter, a gente encontra, né? Quando se fala de casamento, cada casamento é diferente do outro. Então vai ter mulheres que não vai importar com nada. O homem está vendo, até na frente dela não está nem aí. E tem homens que não importa. Ou tem ambos que procuram juntos. Cada casal com seu formato. Mas a gente está aprendendo aqui que a pornografia não é algo que apenas se afeta o seu matrimônio, porque vai afetar sim. Inclusive, na próxima semana, que era sermão que eu ia ministrar, que eu ia pregar falando sobre a sexualidade saudável, um dos pontos que eu ia linkar era falando sobre o quanto a pornografia prejudica no ato sexual. Mas já não vai ser eu que irei pregar, o pastor Wellington, em nome de Jesus, até lá ele já vai estar bem de saúde e vai estar ministrando já. A gente acabou tendo que trocar devido à questão de saúde dele. Então, prejudica em todas as questões, emocionalmente prejudica, enfim. A pornografia traz sérios prejuízos para a vida emocional, a vida conjugal e principalmente para a vida espiritual. Então, é tempo de jogar fora, é tempo de desfazer, é tempo de nós vencermos isso. É tempo de você que me ouve em sua casa tomar uma atitude agora e se libertar disso em nome de Jesus. Como? Primeiro, se autoconhecendo, identificando os gatilhos e tomando atitudes para que esses gatilhos não sejam acionados, né? Destruindo aí tudo que possa estimular a busca frenética pela pornografia. Em terceiro lugar, você precisa desenvolver a sua persistência. Vai lá, continua tentando. Não conseguiu agora? Tente amanhã, tente a semana que vem, mas não pare enquanto você não se vê livre deste inferno que é. Quarto lugar, coloque a sua comunhão com Deus em dia. Busque em oração, jejum, ore, conversa com o seu pastor, com o seu líder, com o seu ministro, que é a quinta coisa. Confesse, chega para alguém, fale, seja para o seu cônjuge, seja para o seu líder, peça ajuda, fala, olha, sozinho não estou conseguindo, mas tome uma atitude. Só não ache que é normal e não ache que isso não vai te cobrar um preço muito alto depois, porque vai. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar os irmãos a estarem orando comigo e pedindo ao Senhor que venha fortalecer a nossa vida e fortalecer a vida dos que estão ouvindo em nome de Jesus. Oremos para a glória de Deus. Meu Deus e Pai, eu quero louvar o Senhor esta noite pela sua santa e gloriosa palavra. Ó Deus, e peço que o Senhor venha a ajudar a cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão presentes e que de alguma forma tiveram contato ou têm contato com esse tipo de conteúdo, que o Senhor possa nesta noite, em nome de Jesus, dar a eles força para vencer e superar todos esses desafios. Em nome de Jesus, Pai, se tem alguém que está fracassando na tentativa de libertação,
e o Senhor possa renovar a força, restaurar, como o texto lido hoje, o justo pode cair até 7 vezes, mas o Senhor levanta, isto é, o Senhor dá oportunidade para reconciliação, como diz no livro de Apocalipse 2, lembra onde caístes, arrependa e volte a praticar as primeiras obras, que nessa noite haja arrependimento, que essa noite haja uma decisão sincera do coração, de nunca mais voltar a este lugar de trevas, a este lugar de maldição para o seu casamento. Os jovens que ainda irão se casar, que ainda irão ter a sua vida sexual ativa dentro do princípio do matrimônio, e o Senhor já possa começar a partir de agora, trabalhar, ajude-os, meu Pai, a vencer as tentações da carne, na mente. Pai amado, fortaleça a mente dos teus filhos, para que eles possam pensar nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Nos dê força para tomar atitudes contra os gatilhos que desperta o nosso coração, desperta em nós as coisas mais ruins que existem em nosso ser. Meu Pai, nessa noite eu te peço, repreenda, Deus, todo mal. Se você conhece alguém que tem esse hábito, meu irmão, apresenta a Deus em oração. Fala, Senhor, visita essa pessoa agora, traz essa consciência, traz agora, meu Pai, o agir do Senhor, para que ele possa se tornar livre, para que ela possa se tornar livre dessa maldição. Em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, e pedimos a bênção do Senhor para a sua glória e para o seu louvor. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa